Maximino César, e depois que subira ao governo, como para dar evidências do seu ódio inato a Deus e sua aversão à fé, armou-se para perseguir com maior violência que aqueles antes dele, não é? Com maior violência que aqueles antes dele. Consequentemente, como não foi pouca a confissão, como não foi pouca a confusão surgida entre todos, alguns abandonaram para cá e outros para lá, esforçando-se por todos os meios escapar do perigo. E como havia o maior tumulto em todo o império, que a descrição seria suficiente para fazer um relato fiel daquele amor divino e daquela liberdade de confissão que distinguiam Marte Apifiano. Este abençoado e verdadeiramente cordeiro inocente tinha escassos 20 anos quando exemplificou maravilhosamente devoção sólida ao único Deus, como um tipo de espetáculo a todos diante dos portões de Cesareia. A princípio, com o propósito de continuar seus estudos da literatura grega, como era de família muito rica, passou a maior parte do tempo em Berito. É maravilhoso contar como, em meio de tal cidade, apesar das tentações das paixões juvenis, ele foi superior a todos e não se deixou corromper em seus princípios morais pelo vigor do corpo ou por sua associação com os moços, mas abraçou uma vida modesta e sóbria, andando de maneira honesta e santa, regulando suas conversas com alguém que tinha adotado a fé cristã. Seria necessário mencionar seu país e assim celebrar o lugar que deu à luz ao tão nobre lutador pela causa da fé, da religião. O que faremos de bom grado? Larga cidade de Lícia, de não pequena importância, que pode ser conhecida de alguns de meus leitores. Era o lugar de onde este jovem teve sua origem. Contudo, depois de voltar dos seus estudos em Berito, embora seu pai continuasse na primeira posição social do país, estando impossibilitado de suportar morar com o pai e o resto da família, visto que eles não aprovavam a vida segundo as leis da fé, com que, impelido pelo Espírito Divino e por um tipo de filosofia natural, ou antes diria inspirada e genuína, julgando melhor que as coisas que consideravam glória nesta vida e menosprezando moderados prazeres do corpo, fugiu secretamente dos amigos. Sem qualquer preocupação com suas despesas diárias, em sua confiança e fé em Elohim, foi conduzido, como que guiado pelo Espírito Santo, à cidade de Cesareia, onde lhe estava preparada a coroa do martírio por sua devoção. Tendo se ajuntado conosco lá, estudado as Escrituras Sagradas tanto quanto se podia em curto espaço de tempo, se preparado de muita boa vontade por exercício e disciplina adequados, teve um fim muito ilustre, como não poderia ser testemunhado sem nos assombrarmos. Quem ouvira sem ficar maravilhado com a liberdade com que falou, veria a sua firmeza ou antes a coragem e energia desse jovem, que deu evidência de zelo pela fé e um espírito mais que humano. Pois quando no terceiro ano de perseguição, uma segunda instigação foi levantada contra nós por Maximino, e os editos do tirano para
esta finalidade foram primeiramente publicados, anunciando que todas as pessoas de todos os lugares deveriam oferecer sacrifícios publicamente e que os governantes das cidades deveriam cuidar disso com todo cuidado e diligência. Quando também os arautos estavam proclamando em toda Cesareia que, sob ordem do governador, homens, mulheres, crianças deveriam ir aos templos dos ídolos. E, além disso, os tribunos militares estavam chamando por nome, um por um, de uma lista, e os pagãos estavam se aglomerando numa imensa multidão proveniente de todos os bairros. Este jovem, destemidamente, sem revelar seu propósito a ninguém, saindo às ocultas de nós que morávamos na mesma casa, sem ser percebido pela tropa militar que cercava o governador, aproximou-se de Urbano, que estava fazendo libações, agarrou com intrepidez na mão do governador, interrompendo-se subitamente no ato de sacrificar. Então ele o aconselhou e o exortou em tom solene e sério a abandonar seu erro, dizendo que não era certo que desertássemos do único e verdadeiro Deus para sacrificar a ídolos e demônios. O jovem fez tal ação, como é muito provável, sobre o impulso de um poder divino, o qual, por esta proeza, deu um tipo de testemunha audível de que os cristãos, ou seja, aqueles que realmente eram cristãos, estavam muito longe de abandonar a religião que tinham adotado. Eram não apenas superiores a todos os perigos ameaçadores e castigos consequentes a este, mas cada vez mais agiam com liberdade ainda maior, e faziam declarações nobres e destemidas. E sendo possível que seus perseguidores fossem libertos de sua ignorância, até exortou a reconhecer somente o único e verdadeiro Elohim. Logo em seguida, ele de quem estamos falando agora, como poderia se esperar no caso tão ousado, foi imediatamente agarrado e arrancado com violência pelos soldados com bestas vorazes, e depois de sofrer heroicamente inúmeras varadas em todo o corpo, foi lançado na prisão até ordens posteriores. Ali sendo apichado no écolio pelo torturador, por ambos os pés, uma noite e um dia. Foi no dia seguinte levado ao juiz e, quando forçado a oferecer sacrifício, demonstrou uma fortaleza invencível, suportando dores e torturas repugnantes. Suas ilhargas foram não só uma ou duas, mas muitas vezes sulcadas e raspadas até os ossos e intestinos, sendo ao mesmo tempo surrado com tantos murros no rosto e pescoço que por causa de sua face contundida, inchada, já não era mais reconhecível por aqueles que tinham conhecido bem. Mas como não se rendeu nem mesmo a isso, envolveram-lhes os pés com linho macerado em óleo, e sobre ordens do governador, os torturadores colocaram fogo. Tenho para mim que os sofrimentos que este abençoado jovem suportou ultrapassam toda a capacidade de descrição. Epifiano foi um jovem criado com todas as regalias. Epifiano foi criado com todas as regalias. Todos mordomia que um jovem poderia ter na sua época. Filho de família rica. Abraçou a fé em Cristo. E essa história é interessante porque o governador queria idolatria, queria paganismo, queria culto aos demônios,
E esse jovem abraçou a fé, mas havia editos, havia ordens dos governadores em várias épocas. Isso aconteceu. Esse aqui é um relato de muitos. Isso aqui é o livro do Eusébio Cesareia, um livro histórico, ok? Do historiador Eusébio Cesareia. Esse relato verídico nos mostra que um jovem de 20 anos não se deixou seduzir pelas aparências humanas, pelas concupiscências, mas decidiu seguir um caminho de fé genuína. Esse jovem era de classe nobre, rico. Ele decide sair do status dele, ó, por amor à fé. Por amor à fé. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. É muito importante você meditar na palavra de hoje, porque tempos difíceis estão vindo. E hoje a paraxá da semana é Vaikra. Vaikra 1:1. Hoje estava vendo o nobre Daniel fazendo um vídeo sobre Vaikra e me chamou a atenção o que o nosso nobre Daniel estava falando sobre o sacrifício, tá? Você começa ali o livro de Vaikra, é muito importante você prestar muita atenção. Diz assim: da tenda do encontro, Yahweh convocou Moisés e lhe ordenou: transmita aos filhos de Israel as seguintes ordens. Quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahweh, você só pode oferecer aquilo que você tem. Apifiano ofereceu sua vida. O que você vai oferecer?